Mateus 24, de 29 a 31. Diz assim a santa, inerrante palavra de Deus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua santa palavra, te louvamos porque ela tem dirigido o teu povo há milênios, te louvamos porque ela é a tua voz guiando o teu povo, para que nós saibamos o que acontecerá, para que nós não estejamos desinformados, para que nós estejamos preparados para a volta do teu Filho, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor dirige a nossa vida por meio da tua santa palavra, revelando-nos, ó Pai, as coisas que o Senhor quis que fossem reveladas ao teu povo e encobrindo estas coisas daqueles que não são teu povo. Nós te agradecemos por isto, pelo privilégio, te louvamos e pedimos, Pai, nesta manhã que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, que o Senhor mesmo nos ensine, fortaleça o nosso coração, o nosso espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa semana, uma emissora de rádio aqui em São Paulo colocou um repórter na rua para perguntar para as pessoas se elas achavam que o fim do mundo estava próximo, se, considerando terremotos, Covid e essas coisas que têm acontecido, se as pessoas criam que nós já estávamos vivendo os sinais do Apocalipse. E surpreendentemente, todas as pessoas disseram que sim. Note que esse é um tema que desperta o interesse até das pessoas que não estudam a Bíblia, que não são evangélicas. Mas para nós que somos discípulos, não pode ser um mero interesse, uma mera curiosidade. Nós que somos discípulos de Cristo, temos que saber, de fato, o que acontecerá, quais são os sinais que acontecerão. Até para você orientar as pessoas que estão ao teu redor, que não são crentes, que não têm acesso à palavra. Este é um ensino que tem que estar bem firme na nossa cabeça. Quais serão os sinais, o que acontecerá na volta de Cristo? Nós temos aqui 3 versículos preciosos que nos darão uma forma muito fácil de nós guardarmos na cabeça e memorizarmos e termos plena certeza do que acontecerá no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontecerá na volta de Cristo? Em primeiro lugar, catástrofes nos céus. Catástrofes nos céus. Veja o texto, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O que Cristo está dizendo aqui foi anunciado e dito muito tempo antes dele por vários profetas. E observando as profecias, nós podemos consolidar este ensino de uma forma muito, muito própria na nossa cabeça. Por exemplo, Isaías escreveu nos mesmos termos: porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz. Estrela, sol e lua, de novo. Isso foi Isaías 13. Isaías 34, 4. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Profeta Ezequiel:
Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Ezequiel 32. Joel: diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Joel 2:10. Joel 2:31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 3:15. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. E avançando agora para o Apocalipse: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Observe que todos esses relatos falam do sol e da lua escurecendo e das estrelas caindo. Voltando para as palavras de Cristo: o sol se escurecerá. A volta de Cristo será no escuro, não será dia claro. A volta de Cristo será em trevas, porque o sol se escurecerá. De repente o sol perderá a sua luz, e nas trevas Cristo despontará nos céus. A lua não dará a sua claridade, por consequência, porque a lua ela tem a sua luz como reflexo do sol. É até possível, meus irmãos, que seja no momento de um eclipse, porque os textos falam em lua de sangue. Alguns estudiosos acham que lua de sangue é uma referência ao sangue dos mártires. Eu não penso assim. Considerando que os textos que nós lemos não falam de mártires, mas falam de sol, lua e estrelas perdendo o seu brilho, eu creio que isso é literal mesmo. O sol se escurecerá, a lua também, e as estrelas começarão a cair. A volta de Cristo será em trevas, e é possível que seja num eclipse, porque lua de sangue é até comum entre nós nos referirmos ao eclipse como lua de sangue. Imagine então olhar para o céu nas trevas e ver as estrelas se movendo para baixo, as estrelas caindo. Essa foi a visão dos profetas: olhar para o céu e ver as estrelas se movendo todas para baixo, como que caindo. Será uma visão assustadora. De repente, no meio do dia, trevas, sem nenhum anúncio, trevas ao ponto de vermos as estrelas e as estrelas começarem a cair. Catástrofes no céu. Então a volta de Cristo, depois daqueles sinais que nós já estudamos, grande perseguição, apostasia, todos os grandes sinais, muitos terremotos, a volta de Cristo será assim: uma escuridão, céus com estrelas caindo, catástrofes nos céus e Cristo aparecendo. Em primeiro lugar, então, a volta de Cristo será com catástrofes nos céus. Em segundo lugar, será com lamento entre os incrédulos. Veja o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Tudo escuro, e Jesus aparece no céu em glória, com brilho, com muita glória. Na escuridão, Cristo desponta no céu com os seus anjos. Todos os povos da terra lamentarão. Este também é um sinal, é uma evidência, é uma característica da volta de Cristo relatada por profetas. Zacarias profetizou esse lamento. Zacarias 12:10. Olharão para aquele a quem transpassaram,
pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimom no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. Olharão para aquele a quem transpassaram, não apenas a geração que crucificou a Cristo, mas todas as gerações que negaram a Cristo, que como que o crucificaram, lamentarão, se arrependerão. Lucas registra, Lucas 21, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Note, com alterações no sol, na lua e nas estrelas, o mar ele ficará tumultuado também. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Você consegue imaginar homens desmaiando de terror? Homens desmaiando de terror, os povos angustiados, porque Cristo está voltando. No Apocalipse, nós temos este ponto também, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, meus irmãos, além de catástrofes nos céus, uma cena de terror nos céus, nós teremos os incrédulos, aqueles que nunca creram em Cristo, aqueles que nunca fizeram nada com Deus, angustiados, desmaiando de medo, porque estão vendo que Cristo está voltando. Por que é que eles se lamentarão? Porque eles verão que os crentes tinham razão, que a pregação dos crentes era verdadeira. Os ateus verão que os cristãos estavam certos. As pessoas que passaram a vida inteira sem se comprometer com Deus, perceberão o erro que cometeram, mas será tarde demais. É por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, em primeiro lugar, a volta de Cristo será com catástrofes visíveis nos céus. Em segundo lugar, será com lamento, angústia entre os incrédulos, pessoas desmaiando de terror. E em terceiro lugar, será de alegria entre os crentes. Veja o último versículo. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus, contando a parábola do joio, disse o seguinte: mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Os justos resplandecerão como o sol. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele disse: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Na volta de Cristo, nós seremos transformados, e aqueles que já tiverem morrido serão ressuscitados, e os justos resplandecerão como o sol. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 4: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor,
Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Este texto fala que quando Jesus voltar, Ele trará na sua companhia os que dormem, os que já morreram. Então, Jesus volta não apenas rodeado de anjos, mas rodeado de todos aqueles que morreram no Senhor. Eles voltam juntamente com Cristo. Nós subiremos até os céus, e tudo indica a ressurreição, a transformação nossa, o que ocorrerá nos ares, porque nós subiremos, não para ficar no céu, porque Cristo está voltando, e Ele fará novos céus e nova terra, e nós seremos transformados. Então haverá um arrebatamento para que haja uma transformação daqueles que são de Cristo e estiverem vivos na sua vinda. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, ele diz: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Note, Jesus trará alívio para os crentes, Ele virá para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado por todos os que creram. Observe por este texto de Tessalonicenses, que não, e o texto que nós estamos vendo, que não será uma vinda secreta. Há uma corrente de interpretação dos últimos dias que diz que tudo será secreto. Não, o texto fala que haverá um grande som de trombetas. Então, além das trevas e do brilho do Senhor surgindo nos céus, os anjos tocarão trombetas, haverá um forte som de trombetas. Então será visível, será audível, não será secreto. Todos os povos da terra verão a volta do nosso Senhor. Ela será, irmãos, um motivo, é claro, de grande alegria para os crentes. Na proporção em que será um terror e uma angústia para os incrédulos, os crentes finalmente verão o retorno do seu Senhor, do seu Salvador. Então, concluindo, como será a volta de Cristo? Primeiro, será com catástrofes nos céus, sol e lua perdendo o seu brilho, a sua luz, estrelas caindo do céu, grande escuridão. Será com lamento entre os incrédulos, homens desmaiando de terror, incrédulos lamentando por não terem crido em Cristo. E será com alegria para os crentes resplandecendo como o sol, tendo seus corpos transformados e alegres porque o seu Salvador está voltando. Então, dando agora uma descrição completa, juntando todas as peças. Antes da vinda de Cristo, nós teremos os sinais dos versículos anteriores. O texto fala de uma grande tribulação, como nunca houve e nem jamais haverá. Um número de guerras gigantesco, quase todas as nações lutando. Um número de terremotos recorde, muitos terremotos. Fome, guerras, rumores de guerras. Fome por causa desta situação toda, das guerras e dos terremotos. Apostasia entre os crentes, perseguição dos crentes. Será um cenário de fato muito difícil quando Cristo estiver prestes a voltar. E depois desta grande tribulação, haverá um dia, então o dia da volta de Cristo, em que o dia ficará escuro,
porque o sol perderá seu brilho, a lua perderá o seu brilho, estrelas começarão a cair do firmamento, um forte som de trombetas nos ares, e as nações olharão para cima, e surgirá Cristo, rodeado de anjos, com grande glória, acompanhado daqueles que já morreram, retornando. Os incrédulos ficarão desesperados quando virem Cristo nos céus. Os crentes se alegrarão, porque o grande dia chegou, finalmente chegou. Maranata, vem Senhor Jesus, que Ele retorne o mais rápido possível. Que Deus nos abençoe. Amém.